A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir aqui no Velho Testamento, né? Nós vamos abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 32. Estamos no segundo áudio sobre doutrina já. Amém? Capítulo 32 e verso 2 está escrito assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas d'água sobre a relva. Nós começamos ontem e falamos bastante sobre doutrina, né? Nós aprendemos bastante coisas sobre doutrinas, e nós finalizamos ontem falando sobre a doutrina de roupas, né? Que na verdade não é só isso, né? A doutrina não é só roupas, cabelos, gravatas, saias. Isso tudo que nós dissemos ontem é um pequeno complemento e obediência à palavra de Deus, né, que nos traz santidade. Por exemplo, policial à paisana, você não sabe que ele é um policial. Um bombeiro à paisana, você não sabe que ele é bombeiro. Um médico à paisana, você não sabe que ele é um médico, né? Algumas vestimentas ditam quem é a pessoa. Isso não faz o caráter da pessoa, mas às vezes, irmãos, sabemos quem é aquela pessoa também através da sua roupa, sua farda, amém? Seu jaleco. Por isso mesmo que nós temos que aprender com a palavra de Deus que temos que se comportar nas vestes também. E se comportando nas vestes, a gente vai estar atraindo mais o Espírito Santo. Tá entendendo? Exemplo, as roupas não salvam e nem definem o caráter de ninguém. Isso é provado. Mas é preciso ter a compostura e a santidade para a conservação do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quanto mais aquela roupa nos adequar para a obra, nós teremos o quê? Uma compostura, nós teremos uma santidade em roupas. Tá certo que alguém pode dizer assim: ah, mas que adianta? A pessoa tá lindo de roupa, mas tá feio por dentro. Eu sei, eu entendo. Mesmo assim, é necessário, né? Nós não podemos se vestir nus, sair nus na rua, mostrando as nossas vergonhas para as pessoas. Nós temos que saber, irmãos, que somos vistos por todos. E a nossa maneira de ser também, eles enxergam muito, não é o interior, eles enxergam muito o exterior. Eles estão olhando as roupas que você anda, a sua fala. Então, doutrina, ela conserta a maneira de você também agir lá fora. Doutrina é ser diferente de outras pessoas lá fora. Porque do que adianta? Imagina se uma irmãzinha, ela usar uma mini saia e aquela blusinha tomara que caia. Não sei se o nome daquela blusinha, mas usando uma tomara que caia e uma mini saia. Aí você coloca uma ímpia e uma cristã. Como vai conseguir diferenciar as duas? Aí eu te pego, porque não tem como você saber o que está dentro dela, quem está com a santidade ou não. Porque na verdade, uma é templo do Espírito Santo e a outra não. Mas como você vai definir quem é templo do Espírito Santo? Pela compostura e pela santidade. Na realidade, todas as cartas de Paulo são doutrinas. Leia elas e comprovem, você vai aprender isso. E ainda que alguém se levante e diga: ah, irmão, isso era no tempo de Jesus. A pessoa pode chegar e falar isso para você. Eu respondo para você o que está em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não tem essa que isso é passado. Amados, ou você se conserta e anda no prumo obedecendo o seu pastor, ou não dá. Porque a porta é estreita. Você talvez está querendo entrar numa porta larga. E a porta da salvação é estreita. Bom, vamos lá? Vamos ver mais sobre a doutrina, né? A gente já está falando bastante aqui. Eu quero que vocês entendam que a pessoa pode falar assim: ah, irmão, mas tem igreja que tem doutrina muito pesada. Tem igreja que tem doutrina... Irmão, cada religião, cada seita, cada igreja vai ter o seu tipo de doutrina. Aí tudo aquilo dentro da Bíblia Sagrada, não há do que você não seguir. Se aquela doutrina te faz bem, se aquela doutrina te santifica, amém. Tá entendendo? Agora, se a pessoa te proibir de comer certas coisas, a Bíblia diz que tudo está santificado ali. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Se a doutrina está dizendo que você não pode chupar bala de hortelã, estou dando um exemplo, calma. Se a Bíblia diz que não tem nada a ver isso, acabou.
Ué, você pode comprar uma coisa num açougue, uma carne no açougue, que pode ser santificada a demônios, e você não sabe. Mas a Bíblia diz que em tudo dá graças. Então quando você vai se alimentar, você dá graças a Deus. E Deus quebra todo aquele enfeite, nada vai pegar contra você. Então preste bem atenção. A doutrina não é ficar assim, ai, eu não posso fazer isso, aquilo e outro. Por exemplo, é um exemplo. Vamos dizer, irmãos, que eu particularmente não curto, mas vamos dizer que a televisão seja proibida, tá? É um exemplo. A televisão está sendo proibida porque ali é a imagem do diabo. Bom, se aquela televisão é a imagem do diabo, o que dizer da internet? Então me explica, por exemplo, qual que é o mal? É aquele aparelho ou quem aperta o botão? Porque ela não liga sozinha. Tá entendendo? E outra coisa, tudo que passa numa TV é minoria perto do que passa numa internet. E muitas das vezes a internet dentro de certas igrejas são permitidas. Agora, a televisão já não é. Então não diga que aquilo é a besta do Apocalipse, que você não entende Apocalipse para você falar aquilo. Não diga que aquilo é uma obra do maligno, que você não sabe o que é obra do maligno. Às vezes a sua língua pode ser uma obra do maligno. A minha língua pode ser uma obra do maligno? Pode. Ele pode usar quem ele quiser e quem der lugar para ele. Por isso que o próprio Senhor nos disse ali, usando Paulo, não deis lugar ao diabo. Então, a doutrina, meus irmãos, tem que estar dentro de você, mas é a palavra de Deus, a santificação. Se a Bíblia está dizendo, não ponha diante dos seus olhos aquilo que vai te deixar destruído, não ponha. Não toques naquilo que é anátema, não toque. Isso são doutrinas, tá entendendo? Então vai ler as cartas de Paulo e você vai saber tudo que é doutrina. Amém? Bom, quando Jesus pregava, ele ensinava com doutrina, certo? Vamos ver Mateus 7, 28? Vamos lá, Novo Testamento. Mateus capítulo 7. E versículo 28 diz assim, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Quer dizer, ele estava ali fazendo um pequeno discurso, mas dentro do discurso, com as suas palavras, ele implantava a sua doutrina. Repare que o reino de Deus, se você for escrever o que é reino de Deus, você vai ver que aquilo é uma doutrina também. Jesus mandou você dizer bem de quem te fala mal. Jesus mandou você oferecer a face de quem esbufeta a outra. Jesus mandou você dar um agasalho para aquele que está passando frio. Jesus mandou você andar mais de uma milha se mandar te mandar andar uma milha. Então você não está entendendo. Não é para pagar com o mal, é para pagar com o bem. Você tem que sair da diferença. Você não pode se igualar ao mundo. Você tem que ser diferente, separado, santificado. Por quê? Porque toda vez que você se iguala a eles, Deus não vê diferença, você é pecado. A Bíblia mesmo diz que Deus não tem o culpado por inocente. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele ceifará. Então, portanto, você tem que aprender com a doutrina. A doutrina é como se fosse uma vara, um cajado espiritual que fica ali, ó. Opa, você não pode fazer isso. Ó, você não pode fazer aquilo. Irmão, mas eu sou livre, eu não preciso disso. Opa, você foi chamado para ser livre do pecado. Mas na casa de Deus tem ordem. Não é assim. Você já ouviu dizer que algum anjo andou seminu? Apareceu seminu? Isso são histórias dos gregos, dos romanos, das mitologias, onde os deuses apareceram seminus. O nosso Deus é santificação. Tudo que ele mostrou sempre foi com santificação. Então você não pode abusar disso e achar que você pode fazer do jeito que você quer. Não funciona assim. Não é desse jeito. Amém? Vamos ver Marcos 1, 21 a 28. Marcos 1, 21 a 28 diz assim, ó. Entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. Tá vendo? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha o que os demônios estavam fazendo, testemunhando bem contra ele, né? E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta?
pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Verso 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Quer dizer, Jesus expulsou um demônio. Como que ele tinha autoridade para expulsar aquele demônio? Por quê? Porque ele tinha doutrina. A lei, a regra, a ordem era do Pai. E ele tinha doutrina, então ele podia expulsar aquela legião, né? Então aqueles homens se admiraram com ele, né? Os próprios demônios falaram, sabemos que tu és o santo de Deus. Opa, já deram a primeira doutrina aí, ó. O santo de Deus. Você, para expulsar uma legião, para Deus te usar para expulsar uma legião, para pôr a mão no enfermo e ele sarar daquela doença, para você profetizar uma porta aberta de emprego e ela ser aberta para aquela pessoa, irmão, santificação. E santificação só vem à base de doutrina, seguir a doutrina. Eu não sei qual que é a sua doutrina. Se essa doutrina for muito complicadinha, daquelas que não tem nada a ver com a Bíblia, aí sim. Mas é uma doutrina baseada na Bíblia, para que você se mantenha santo, em santidade? Amém. Tá entendendo? Pondera, sabe o que é ponderar? É você olhar bem, estudar aquela situação. Bom, a minha doutrina da minha igreja diz que eu não posso acordar com o pé esquerdo, porque é pecado. Irmãos, é pecado decidir isso aí. É um exemplo. A minha doutrina diz que eu não posso olhar para as pessoas no mundo. Eu tenho que sair com os olhos fechados e não dar ouvidos. E quando ele estiver na minha frente, desviar o rosto. Isso é pecado também, misericórdia. Tem muitas igrejas que não saudam umas às outras. Cuidado, ele vem aí. Tem muitas igrejas que não aceitam uns aos outros como os irmãos. Espera aí. Se o nosso mediador é um, o nosso juiz é um, e a gente está fazendo diferença? Como vamos fazer diferença? Quem faz diferença é santidade. Não vai ser porque eu não cumprimento você, eu não gosto de você. Espera aí, eu tenho que conquistar você para minha igreja, ou eu tenho que pregar para você? Só porque você não é santo, eu não posso falar com você. Não, só porque a sua igreja tem outra placa diferente da minha, eu não posso falar com você. Isso não é doutrina. Isso se chama divisão. E aonde tem divisão, Jesus não opera. Então, aprenda que a doutrina, ela vem santificar o corpo, a alma e o espírito. Porque a doutrina, ela tem que santificar o corpo. O corpo tem que ser bem vestido, comportado, para que dê bom testemunho para que aqueles que te vê. A alma, para que a doutrina venha santificar a sua alma de maneira que você não venha perecer pelos seus sentimentos. E o espírito, para que de bom grado seja feito toda a vontade de Deus. Então, você tem que ser totalmente doutrinado. Uma pessoa doutrinada é diferente. Quando Eliseu passava, quando Elias passava, as pessoas olhavam e falavam, ali vai um homem de Deus. É diferente. Malaquias mesmo nos ensina isso, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Olha só, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e não serve. Então peraí, acho que Malaquias estava falando do quê? Por que Malaquias estava falando isso? Irmãos, ou você é servo e segue a vontade de Deus, ou você não é. Ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz. Então, se você é servo de Deus, você tem que se mostrar diferente do mundo. Você tem que ser diferente do mundo. Agora, se você acha que você pode ser de qualquer jeito, não dá. Eu estou procurando aqui, eu achei. Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só, tá vendo? Tem que ter diferença. Eu não vou, irmãos. Uma certa vez, irmãos, eu vi uma coisa que achei até chateado. Eu fiquei até chateado, irmãos. Sabe, as pessoas, por exemplo, a pessoa tem um chamado, a pessoa é cristã, é pastor, e de repente começa a dar bons testemunhos com palavreados, com coisas diferentes que são do mundo, que não são de nós já somos libertos daquilo. Então, na verdade, a gente, irmãos, está fazendo coisas erradas sem perceber, achando que aquilo está certo. E para Deus, está errado. Então, vigiemos nisso, irmãos. Hoje nós aprendemos aqui sobre isso, nós falamos um pouco sobre doutrina de novo, aprendemos um pouco mais. Espero que você esteja colocando isso em prática na sua vida. Irmãos, vigiem, tá? Com as doutrinas dos homens, dos demônios e a do mundo. Bom, hoje eu quero mandar um abraço para o pastor Marcos e a sua esposa, e para a congregação que é a Igreja Batista de Barra de Jacuípe.
da cidade de Camaçari, Bahia. Deus abençoe, aqui vai o meu abraço a vocês, amém? Também quero mandar um abraço para a Igreja Avivamento Bíblico, em Cabrobó, e para o pastor Alex de lá, amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ah, detalhe, não esqueça de visitar a nossa página O Cafezinho com Jesus. Logo mais, vem aí o canal do Cafezinho com Jesus no YouTube, amém? Aguarde!